Hoje nós vamos falar de valores, de ideais de eu, de coisas que você gostaria de atingir, você gostaria de ser. Eu vou começar contando dois casos verídicos que dão uma boa ideia do que se trata, de como é difícil, muitas vezes, você dar conta na sua vida de atingir os seus ideais de eu. O primeiro caso é um rapaz que era franzino, tinha uma voz fininha, era tímido, e ele se queixava, por exemplo, ele conta uma cena numa festa em que estava um frio danado, tinha um monte de rapazes e mulheres, e ele, num dado momento, sugere, né, a casa era dele, que ele poderia servir um fondue, né, quentinho e vinho, que é a coisa mais legal para você sugerir num dia frio, numa festa, na sua casa, etc. E ninguém dava ouvidos, era como se ele fosse um zumbido qualquer de mosca passando lá pela sala. Ele percebia que ele não tinha carisma, nada chegava. E aí chega um sujeito, um dos amigos dele, que era vistoso, maior, uma voz mais potente, popular, e sugere para as mulheres, sobretudo, mas também para os rapazes, todo mundo sair, fazer uma farra, tirar a roupa e pular na piscina, num dia gelado. Mas não deu 2 minutos, todo mundo adorou a ideia, deram uma risada e saíram e pularam na piscina gelada. Esse meu paciente se interroga, meu Deus do céu, eu proponho um negócio super legal, ninguém nem toma conhecimento. Outro, imagina se eu tivesse proposto pular, as mulheres tirarem a roupa e pular numa piscina gelada, eu ia ser ignorado ou zombado. O que ele queria? Ele queria ter carisma. Ele queria ser o centro ou alguém relevante na festa. Eu me lembro de uma outra situação de uma pessoa que tinha um problema endocrinológico que fazia com que ela tivesse uma obesidade não mórbida, mas muito importante, e ela também tinha ossos muito largos e, portanto, pela ossatura e pelas questões hormonais, etc., ela simplesmente ia ser mesmo uma pessoa mais larga, mais pesada e mais obesa. Num dado momento, ela estava muito infeliz, porque o ideal de beleza, sobretudo no ambiente brasileiro, é a moça, vamos dizer, que frequenta a praia de Ipanema, que é esbelta, torneada, etc. Num dado momento, ela foi para a Turquia, numa viagem de turismo. E, para surpresa dela, fez um sucesso imenso. Os homens lá gostam de mulheres mais cheinhas, ela era perseguida nas ruas, ela teve que se refugiar no hotel dela no último minuto, porque tinha um sujeito atrás dela, enfim, e ela fez um sucesso danado onde ela ia. A visão que ela teve é que os turcos eram uns tarados e uns pervertidos, e ela continuava se olhando no espelho dizendo assim, eu sou repugnante, eu sou horrorosa. Não ocorreu a ela, obviamente, né, de emigrar para a Turquia, ou de conhecer alguém mesmo no Brasil, que, claro que há, né, pessoas que topassem ficar com ela e gostassem dela como ela era. Ela se vê como repugnante. Portanto, do que nós estamos falando aqui? Nós estamos falando do fato de que determinados ideais de eu são tão poderosos que eles funcionam como se fosse uma lente de contato que grudasse no seu olho na infância e depois reaplica-se na adolescência, de tal maneira que você não consegue mais tirar, você não consegue enxergar de outro modo, você não consegue ver um outro lado. E aí ocorre uma coisa que o velho psicólogo Gustav Jung, tem uma frase dele que eu acho interessante, em que ele diz assim, muitas vezes o ser humano prefere negar-se a si próprio do que questionar os seus valores. Negar-se a si próprio é dizer eu sou um fracasso, eu sou uma porcaria, e aí você deprime ou entra em ansiedade, trava, e a sua vida vai virando uma miséria psíquica, vai virando uma coisa horrorosa. Há diversos tipos de ideais de eu que as pessoas podem ter. Há ideais de eu ligados à virtude, a ser honesto, a ser correto, a ter disciplina, etc. Há outros ligados à eficiência, à inteligência, à entrega, à capacidade de ser pontual, de se organizar. E há outros que são mais evidentemente ligados a uma imagem mais narcísica, ter uma família que fica com uma cara de vídeo feliz no Instagram, ser rico, bem-sucedido, ter corpos atléticos, etc.
O problema desses ideais de eu é que muitas vezes não há condições de serem atingidos por você. Por exemplo, essa moça, né? Há pessoas que depois desenvolvem anorexia, fazem cirurgias terríveis, se destroem em busca de tentar ser o que elas jamais deveriam tentar ser ou poderão ser. Eu me lembro de um sujeito que era de uma família de juristas, ele era um jovem, aos 27 anos, formado em Direito, e ele não tinha talento para ser jurista, não tinha pensamento abstrato, não tinha um temperamento, ele gostava mesmo, era de ginástica, de interagir com pessoas, e a vocação dele era ser personal trainer ou trabalhar com educação física. Ele não ia para a praia no fim de semana, como o tio dele, o primo, com um livro de filosofia do direito para curtir, ficar lendo. Ele queria jogar vôlei, nadar, surfar. Para ele era uma tortura inominável ficar no almoço discutindo o direito romano ou novas propostas do direito para a internet, etc. Nesses casos, uma saída adequada é você questionar os seus valores, por mais difícil que seja, por mais que sejam lentes de contato grudados já no seu olho, difíceis de operar para fora, por mais que você prefira negar-se a si próprio, dizer eu sou um fracasso, eu sou uma porcaria, do que questionar os seus valores. Mas é preciso fazer esse esforço. E há 4 coisas que você pode fazer e que a gente faz também em terapia, que são extremamente úteis nesse processo. Mas é um trabalho de formiguinha, é um dos trabalhos que mais demora em terapia. Frequentemente você precisa de 2, 3 meses para conseguir, de fato, mexer em valores muito arraigados. E essas ações, elas não se excluem, todas elas se interligam, todas se somam. Nenhuma delas sozinha é suficiente. A primeira das ações é você questionar o embasamento cultural daquele valor. Por exemplo, uma cultura que preconize corpos absolutamente perfeitos ou ideais de sucesso ligados à riqueza, a consumo, etc., é muito importante você fazer uma visita por várias culturas, seja contemporâneas, outros lugares que têm outros valores, outras épocas, e você perceber que os valores não são absolutos. Por exemplo, né, se você é uma pessoa tímida e mais recatada, você saber que no Japão do século XIX, ainda hoje na cultura japonesa, pega muito mal alguém ser muito assertivo, muito oferecido, muito carismático, e que, em geral, é uma cultura do recato, da timidez, e isso é até uma questão de etiqueta. Então, há culturas, por exemplo, como a cultura americana e numa certa camada, que preconiza muito a competitividade e a assertividade e a superação. E há outras culturas que vão preferir qualidade de vida, que vão achar mais importante a solidariedade, a empatia, etc, etc. Você perceber isso, a mesma coisa com o corpo, é muito importante saber que há países e épocas, olha os quadros do Rubens, em que as mulheres mais cheinhas eram as lindas, há culturas em que uma mulher mais cheinha, com o corpo mais torneado, vai ser extremamente apreciada e pessoas que apreciam isso. Portanto, isso é uma primeira coisa, você perceber que valores não são absolutos. E que, além de não serem absolutos, às vezes eles são inadequados. Há culturas que têm como ideais de eu determinados valores que podem não ser adequados. Houve uma época em que na China as mulheres tinham que ter pés pequenos, eram mutiladas para ter esses pés minúsculos e por aí afora. Portanto, além de serem culturais, históricos, às vezes eles são inadequados mesmo. O segundo aspecto importante é que muitas vezes os valores não se coadunam, não se adequam àquilo que é a sua característica, não há o que fazer. Por exemplo, aquela moça que é um tipo mais cheinho, mais largo, de ossos mais largos, ela não tem como ser uma modelo longilínea de ossos fininhos, magra, a não ser que ela queira, mesmo que ela queira ficar anoréxica, ela não ia conseguir. Há valores que simplesmente não estão ao seu alcance, ou melhor do que isso, não é nem que você não vai alcançá-los, eles é que não te alcançam, eles não são adequados, não se coadunam com aquilo que você é e não há o que fazer a respeito. Uma segunda camada, pode ser dolorido perceber isso, pode ser difícil, mas é um trabalho a ser feito. Você em algum momento cair na real e falar, olha, esse valor não tem como, eu sou alguém mais ligado à ginástica, a exercícios, eu sou físico, eu tenho uma inteligência, né, mais corporal, e eu não tenho um raciocínio e uma capacidade para fazer abstrações jurídicas, né? Não há o que fazer a respeito disso. Um terceiro aspecto importante é você anotar e perceber que alguns desses ideais de eu, desses valores, não correspondem ao seu temperamento, ou seja, você até poderia, mas
você não tem o temperamento. Por exemplo, ser um empreendedor, né? Talvez você seja um tipo mais bonachão, mais acomodado, talvez para você qualidade de vida seja importante e você no fundo se sente mais confortável se você tivesse uma livraria no interior com um café lá dentro e você chega às 10 da manhã e vem o Zecão da esquina e fala, e aí, chegou lá o livro que eu pedi? Ah, peraí, vou ver se chegou, não chegou, vamos tomar um café, vamos. E curtir a vida de um outro jeito, ao invés de imediatamente abrir uma franquia de dezenas de livrarias que baixam livros por e-book, imprimem em 3D os livros ali no local, e você agora tem uma editora e está ampliando e vai se internacionalizar. Talvez não seja o seu temperamento, mesmo que você tenha, talvez até a inteligência para fazer isso, a capacidade. Isso te ajuda aos poucos a ir trabalhando esses valores, perceber a limitação e a circunscrição cultural, perceber que às vezes eles não são adequados e eles não vão te alcançar, não só você não vai alcançá-los, mas eles não te alcançam. Terceiro lugar, você não tem o temperamento para isso. E a quarta coisa, você pode não ter o gosto, a afinidade, o interesse, você pode achar genuinamente aquilo muito chato, ou aquilo até sem graça, e se obrigar, porque aquilo tem um prestígio social, e levar anos atrás daquilo. Ainda um comentário, muitas pessoas, às vezes, seguiram esses valores, até conseguiram atingi-los a duríssimas penas, mas depois, lá pelos 40 anos, 45, 50, param e falam, o que eu fiz a minha vida inteira correndo atrás desses valores que não são nem meus? É como o burrico com uma cenourinha, que alguém segura uma vara lá na frente com a cenourinha, sentado em cima do burrico, ele vai atrás daquilo que nem é para ele. Aquilo não faz sentido, fiquei subindo o morro com um peso atrás de uma coisa que não tem nada a ver comigo. O que é que eu quero, afinal? Em paralelo a esse trabalho de formiguinha, de desconstruindo esses valores, desgrudando essa lente, aquele rapaz, por exemplo, que eu cito no início, ele descobriu que, na verdade, ele era sempre convidado também para festas. Não é só que ele deu a festa, e quando ele dava a festa, vinha um monte de gente, como ele era convidado. E que ele era popular de um outro jeito. Ele era visto como um excelente amigo, como um sujeito confiável, como um bom ouvinte. E aquele garotão que gritava lá no meio da festa, vamos todo mundo tirar a roupa, vamos pular, era uma pessoa que funcionava bem na festa, tinha lá o seu lugar no mundo, mas era percebido como alguém até cansativo. E era alguém que, em certas situações, homens e mulheres não iriam procurar para conversar. Esse outro rapaz, sim. Quando ele começou a perceber que ele tinha um outro lugar que ele podia ocupar, ele teve que então relaxar, desapegar desses valores e procurar um outro ponto de posição, uma outra identidade, outros óculos para se enxergar e lá conseguir se situar. Aquela moça que estava lá com a questão da obesidade, foi muito importante também para ela, nesse mesmo trabalho de formiguinha, de perceber a questão cultural, de perceber que não tinha como alcançar esse valor, de perceber que, na verdade, ela gostava também de comer e odiava fazer essas dietas e ginásticas absurdas, e que também o temperamento dela não era um temperamento de ser uma vamp toda sexy, etc., ela fez um trabalho de substituir isso por alguma coisa mais interessante e trocar de turma, porque trocar de turma, às vezes a sua turma é tóxica para você, porque ela cultua ideais de eu que não são os seus. Então são algumas coisas que vão te ajudar. No caso dela, aos poucos ela pôde então trocar essas lentes, encontrar uma turma que tinha mais a ver com ela, de gente que gostavam das coisas que ela gostava, e aceitar alguém que a achasse interessante e experimentar como é que é ficar com um homem que gosta delas, sem ela se olhar no espelho e dizer, eu sou repugnante, ele deve ser um doente. E poder brincar um pouco com essas possibilidades da vida. E, finalmente, substituir o rapaz lá da família de juristas. Em algum momento ele fez tudo isso, ele pôde relaxar, diminuir a ansiedade dele e trocar de turma. Ele estudou educação física, ele acabou virando um personal trainer extremamente bem sucedido, deu muito certo na vida nessa nova área, desapegou daqueles valores e com o tempo a família inclusive aceitou e apoiou. Portanto, trocar de valores implica relaxar também, implica questionar, implica colocar alguma coisa no lugar e às vezes trocar de turma.
Tudo isso está ao seu alcance, está ao meu alcance, mas dá algum trabalho, porque não é fácil fazer isso. Valores não são questões que você simplesmente aperta um botão ou com uma camisa que você troca. Valores são muito arraigados, mas vale a pena revê-los e antes de ficar só questionando a si próprio e se negando, dê uma olhada se não é o caso de questionar os seus próprios valores.